O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Hoje se inicia a leitura do Evangelho de Lucas e por isso tem uma introdução que Lucas vai dizer que ele escreve depois de ter pesquisado, depois escreve aquilo desde o princípio. Ele escutou testemunhas oculares, ele esteve com Paulo, então andou por muitos lugares, teve com os apóstolos, teve uma série de fontes para ele poder escrever este Evangelho. E diz que assim como outros escreveram o seu Evangelho, ele também escreve, deixava escrito para Teófilo, deixa 2 livros, que é o Evangelho e o outro que são os Atos dos Apóstolos. E depois vai falar no Evangelho de hoje sobre Jesus, quando ele entra na Galileia, entra na sinagoga, abre o livro e começa a ensinar. Fala, lê o livro, lê a leitura do profeta Isaías e começa a ensinar. Era algo que era normal. Eles conheciam Jesus e por turno se faziam isso, se colocavam outros para ler na sinagoga. Isso que nós fazemos também na Santa Missa, é uma parte daquilo que faziam. Ler a palavra de Deus para que ela possa criar raízes.
Porque o povo de Israel, nós vemos na primeira leitura, que depois, com o exílio, como eles tinham esquecido a palavra de Deus, eles acabaram indo para o exílio. Acabaram sendo exilados, acabaram vendo sua cidade destruída, e agora eles começam a dar um novo sentido, um novo valor para a palavra de Deus. Então se reúnem todos, leem toda a palavra, se explica a palavra, se choram, se emocionam. Por quê? Porque sabem que sem a palavra eles estão perdidos. Sem a palavra de Deus, eles estão perdidos. Então, é um dia de alegria escutar a palavra de Deus. A fé, a nossa fé, ela entra primeiro pelos ouvidos. Escutar a palavra de Deus é algo essencial para a nossa fé. Se não sabemos escutar a palavra de Deus, a nossa fé se perde. E não é só o fato de escutar, o fato de guardá-la no coração, o fato de colocá-la em prática, o fato de viver essa palavra, o fato de amar essa palavra. O povo, depois do exílio, chorou de alegria por escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque já não escutava há muito tempo. É algo que deveria mexer, se emocionar, nos fazer refletir, pensar. Porque a lei do Senhor é perfeita, ela alegra o coração. Os mandamentos do Senhor são brilhantes, é luz para os nossos passos. Então essa palavra deveria fazer presença forte na nossa vida. Nós também, quantas vezes, não damos valor a essa palavra? Quantas vezes nós participamos das missas, mas na hora da palavra, na hora da leitura, nós estamos desatentos. Quando termina a missa, não lembramos nem um trechinho da palavra, nem um trechinho do Evangelho. Não recordamos nada da palavra, não guardamos nada da palavra, saímos vazios. Às vezes saímos cantando, mas a oração, aliás, a música deve nos levar à oração, deve nos levar a uma entronização, a profundidade para escutarmos essa palavra. Prepara o nosso coração para escutar essa palavra, para guardar no coração essa palavra. E essa palavra deve ser então importante na nossa vida, porque todos os dias Deus nos fala. Diz o texto que Jesus ele pegou a palavra e todos estavam com os olhos fixos nele. Todos estavam atentos ao que Jesus ia falar, atentos à leitura que Jesus ia fazer. Não estavam voando, não estavam pensando em tantas coisas, estavam atentos, presentes ali na sinagoga, para escutar o que Jesus Cristo tinha a dizer. E não é que Jesus havia dito tantas palavras antes, havia pregado na sinagoga antes, mas eles estavam atentos. Por quê? Porque Deus nos fala através da sua palavra e quer a nossa atenção. E ele ler a palavra e diz: hoje se cumpriu esta escritura, essa passagem da escritura. Hoje se cumpriu essa passagem.
Aquela passagem que Isaías disse, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, não precisam mais esperar, porque hoje aconteceu. Está diante dos vossos olhos, de Jesus, aqueles que vocês esperavam. E hoje se cumpre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é atual, a palavra do Senhor que é viva, eficaz na nossa vida. Mas ela é viva à medida em que nós temos atenção a ela. Ela se torna viva e atual à medida em que nós sabemos escutá-la, sabemos colocar em prática, não ficamos avoados. Viemos aqui só para participar da missa, cumprir um preceito, comungar do corpo de Cristo e pronto, já resolvemos, já cumprimos o preceito. A palavra, ela quer mexer conosco, ela quer nos transformar. Deus, Ele quer nos transformar. Deus quer transformar o nosso interior, quer converter o nosso ser. E Ele converte o nosso ser pela Sua palavra, por meio de escutar a Sua palavra, de meditar a Sua palavra e também pela oração. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos a Cristo. Não podemos dizer que conhecemos a Cristo se não estudamos a palavra de Deus, se não lemos a palavra de Deus, se não damos atenção à palavra de Deus. Por isso é importante pegarmos a nossa vida. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Cada vez em que nós escutamos com atenção, com o coração aberto, a palavra de Deus, essa palavra se faz viva, se faz presente hoje, se faz atual hoje na nossa vida, e ela transforma a nossa vida. Na segunda leitura, nós vemos que Paulo vai dizer sobre o corpo da igreja e compara a igreja com o corpo humano. Então, o corpo humano, ele é algo ordenado, é algo que tem todo um órgão ajuda o outro a sobreviver. Um órgão depende do outro. E da mesma forma, é a palavra de Deus na nossa vida, é a comunidade, é a igreja. E ele fala isso por quê? Porque existe inveja, existe discórdia. Um se vangloria do que o outro tem, dos dons de Deus que o outro tem. Um tem ciúmes do outro. Um quer ser melhor do que o outro. E essas coisas não deveriam existir na igreja. Não deveriam existir na igreja de Cristo. Deveria existir uma harmonia, onde quando um está doente, todos vão lá para abraçá-lo, para ajudá-lo, para que ele possa retornar às suas atividades. E doente também no sentido espiritual, quer dizer, está fazendo algo que não convém a um cristão. Todos deveriam rezar, se preocupar. Só que como Deus cria as coisas belíssimas, como Deus cria as coisas perfeitas, tem sempre o inimigo para destruir aquilo que existe de belo, aquilo que Deus faz. E por isso que existe no nosso meio tanta discórdia, tanta inveja.
Existem tantas coisas que é semente do inimigo no nosso coração. E se nós não estamos em oração, se nós não estamos atentos à palavra de Deus, se nós não procuramos combater o inimigo, não o inimigo que é o meu irmão, combater o inimigo que está dentro de mim, o inimigo que leva a ter ciúmes, a ter inveja, o inimigo que me leva a caluniar o próximo, o inimigo que me leva a fazer mal ao próximo. Se eu não combato esse inimigo, eu me torno uma cisânia, um joio no meio do trigo. Eu me torno um órgão dentro do corpo de Cristo doente. E faço assim adoecer o corpo de Cristo. E às vezes nós procuramos sempre olhar o outro, julgar o outro, condenar o outro, corrigir o outro, achar defeito no outro. E esquecemos que primeiro somos nós que devemos nos converter, somos nós que devemos nos livrar dessas tentações, para depois chegar no outro sem julgamento, sem condenação, querendo a pessoa bem, ajudar ela a também a retornar. Mas se eu tenho algo dentro de mim que me corrói, essas coisas não são de Deus, não fazem parte do corpo de Cristo, devem ser extirpadas, devem ser eliminadas. Só que cabe a nós eliminarmos, cabe a nós transformar a nossa vida, cabe a nós abrir o nosso coração a esta palavra, nos converter hoje, cabe a nós tomarmos as decisões necessárias na nossa vida. A palavra de Deus é a luz para o passo, para os nossos caminhos. Ela indica o caminho certo a seguir. Mas somos nós que damos os passos. Se ela indica um caminho e eu sigo outro, eu estou no caminho errado. Então, por isso, irmãos, procuremos abrir o nosso coração, o nosso ouvido a essa palavra, participar com atenção das missas, guardar sempre alguma palavra da missa, do Evangelho, das leituras, porque assim, pouco a pouco, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando no nosso interior, porque senão somos apenas ouvintes que estão ali. Isso pode acontecer com todos acontecem isso. Eu lembro uma vez eu tive a possibilidade de ir em Roma e participar de uma audiência do Papa Bento XVI, e eu participei, ele fez toda uma palestra, toda uma reflexão, e eu depois me perguntaram o que ele falou. Eu de fato fiquei tão encantado de estar ali que não prestei atenção naquilo que ele falou, que era importante. E às vezes a gente não presta atenção àquilo que é importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos possa ajudar abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que nós possamos estar abertos à ação do Senhor. Que hoje essa palavra se cumpra na nossa vida, essa palavra converta o nosso coração, essa palavra plante sementes para que possamos nos livrar da influência do mal, da influência deste mundo, e para que possamos trilhar o caminho certo, o caminho que nos leva até Cristo.